Aconteceu agora. O governo quer taxar os seus criptoativos, mais especificamente suas stablecoins, sim, o seu dólar digital. E você precisa agir agora para evitar perder dinheiro com essa taxação. Então, fica até o final porque eu vou te mostrar exatamente como e por que você tem que agir agora. Eu me chamo Matheus Savari, sou cofundador da Target e nós ajudamos centenas de investidores a navegar nesse mercado. E se você quer ficar por dentro de tudo que é relevante na economia do Brasil, na economia internacional e nos criptoativos, já se inscreve no canal. Então você já deve ter visto a manchete de que o Ministério da Fazenda se prepara para aplicar o IOF nos criptoativos, e nós vemos isso aqui acontecer logo depois de 3 resoluções do Banco Central, resoluções péssimas. Eu nem trouxe vídeo aqui no canal de tão terríveis que são as resoluções 519, 520 e 521. Claramente, os lobistas e as pessoas aí de empresas cripto que estavam envolvidas nessa regulação não fazem a menor ideia do que estão fazendo. Realmente, o Brasil agora está fechando o mercado cripto. Startups, empresas que querem empreender nesse mercado vão sofrer muito. Realmente elevou a barra e mesmo aquelas empresas grandes que estão envolvidas nessa regulação tendem a sofrer muito no futuro próximo. E um ponto dessas resoluções do Banco Central envolve sim as stablecoins. Eles consideram que as stablecoins, que são moedas, criptoativos pareados em outras moedas fiduciárias, como o dólar, o próprio real também já tem stablecoin, euro, eles consideram que operações com essas criptomoedas são operações de câmbio. E se são operações de câmbio, naturalmente, pelas normas, deve incidir o IOF. Nós vimos aqui que no Brasil, em 2024, bateu o recorde de transações em stablecoins, mais de 300 bilhões de reais, e o governo não ganhou nada com isso. Que pena, né? E eles não querem ficar de fora. Tem que ter aquela fatia para o governo sempre. Ainda não sabemos qual vai ser o IOF, mas é fato que muito em breve, quem sabe até o final do ano, ou no mais tardar fevereiro de 2026, as corretoras já vão começar a cobrar IOF caso você queira comprar criptodólar. E não é de se espantar que esse IOF ele seja até maior do que o IOF cobrado nas operações de câmbio dentro do mercado tradicional. Porque, de fato, se você está no mercado tradicional, você compra dólares, o governo sabe exatamente o que você está fazendo. Agora, se você compra criptodólar, você tem uma facilidade muito maior para enviar esse dinheiro para fora do país e também para deixar esse dinheiro inconfiscável com métodos de privacidade em blockchain já bem avançados. Então é natural que o governo queira impor uma barreira maior para quem quer comprar cripto em dólares, né? Stablecoin, e a gente pode ver um IOF de 3%, 5%. Não é difícil pensar um IOF até de 10% dentro desses ativos. Então você já sabe do risco que você corre caso você não se antecipe. Só que saber do risco sem saber exatamente o que você tem que fazer não adianta nada. Então, antes de eu te mostrar o melhor posicionamento, já deixa a curtida aqui nesse vídeo para o YouTube entender que você curte esse conteúdo e te mandar mais sobre ele. Então, beleza, diante dessa possibilidade de um IOF cada vez maior em criptoativos, a gente não sabe quando, mas sabe que vai acontecer, você tem duas opções. Ou você fica sem fazer nada e espera chegar um momento, tarde demais você vai pagar criptodólar pagando mais caro, ou você se antecipa agora, enquanto é tempo, para evitar o IOF. Mas a vantagem de você comprar criptodólar agora não é simplesmente pagar mais barato, é que de fato está num ótimo momento para você acumular dólares. A perspectiva de médio e longo prazo nem se fala. Para o dólar é de fortalecimento, não só frente às principais moedas do mundo, moedas fortes como o euro e libra, mas principalmente frente ao real. O real, assim, pessoal, não tem chance nenhuma frente ao dólar no médio e no longo prazo. E eu quero trazer um dado aqui bem interessante para você sobre isso. A narrativa já há muitos meses, né, principalmente assim, desde que o Trump entrou na jogada e começou a taxação, é de que o dólar está muito fraco, ele está correndo ali contra o tempo porque o dólar está perdendo força, as pessoas estão esquecendo dos Estados Unidos e ele vai ficar para trás. E quando nós olhamos para o fundamento do dólar e do mercado americano, isso não se sustenta. E eu trago aqui um indicador bem interessante, que são os títulos públicos do governo de 2 e de 10 anos. Nós vemos esses dois índices aqui, o de 10 anos em azul e o de 2 anos em preto aqui, nós vemos que o preço desses títulos tem caído já desde o começo deste ano. E eles têm caído, a taxa que é paga por eles, não só porque o governo, o Fed, né, o Banco Central Americano, vem diminuindo os juros, que a gente vem falando muito aqui no canal. Não só por isso essa taxa vem caindo. Quando a taxa cai, significa que tem muita gente comprando esses títulos. Então nós não estamos vendo dólares saindo dos Estados Unidos, que é a narrativa, que é o que aparece na Globo aí na mídia. Nós estamos vendo mais capital entrando nos Estados Unidos. Isso aqui é a prova. A taxa
que está sendo paga nesses títulos de 2 anos é de 3,4%, bem abaixo da taxa de juros americana, mesmo com a precificação de corte agora em dezembro. Da mesma forma, tem esse outro dado aqui que nós compilamos que mostra que, de fato, nós estamos tendo um net flow, né? Uma chegada de dólares nos Estados Unidos maior do que uma saída. Está positivo isso daqui há muitos anos e não está em patamar baixo. Então, o que nós estamos vendo é, de fato, que os Estados Unidos está atraindo capital, está fortalecendo a sua dominância com o dólar no mundo inteiro. E o Brasil só está vendo entrada de capital e aplicação em títulos públicos aqui no Brasil porque nós temos uma taxa de juros absurdamente alta. Pessoal, quanto mais você tem que pagar para as pessoas te darem dinheiro, significa que menos confiável você é. Por que o Brasil tem que pagar 15%? Porque ninguém quer deixar o dinheiro no Brasil. E assim que essa taxa de juros baixar, você vai ver o dólar batendo 6 e batendo 7, muito provavelmente nos próximos anos. Então, você dolarizar agora não é só uma questão de evitar pagar IOF, é realmente você proteger o seu patrimônio contra a desvalorização de uma moeda fraca como a do Brasil. Dolarizar agora certamente vai se provar uma ótima decisão para o seu patrimônio no médio e no longo prazo. Então, se você considera que essa informação que eu trouxe aqui para você é útil, considere também compartilhar esse vídeo com aquela pessoa que precisa conhecer, precisa entender esse momento crucial que nós estamos passando aqui no Brasil para você dolarizar seu patrimônio o quanto antes. E se você quer uma ajuda profissional para fazer isso, sem dúvida, né? Considere conferir os links aqui na descrição, conhecer o nosso trabalho. Nós temos aqui uma forma 360 de encontrar uma melhor solução para você, aquilo que encaixa melhor para aquilo que você está buscando, o tempo que você tem para trabalhar com esse mercado, trabalhar com investimentos. Se você não tem tempo nenhum, ou se tem todo tempo de sobra, nós temos a solução perfeita para você aqui na Target. Então, confere os links na descrição. Agradeço pela sua companhia nesse vídeo e até a próxima.